Lula fez hoje o anúncio do seu grande programa de governo que vai tentar ser boicotado de todas as formas pelos bolsonaristas. Esse programa do Lula é a maior reforma estrutural em termos tributários que nós tivemos na história do país. E esse programa é o maior programa social pós-Bolsa Família, que é o anúncio da isenção para quem ganha até 5 mil por mês, com uma progressividade para os 7 mil. Esse programa ele é de extremo impacto para o consumo, para a geração de emprego e para a melhora da vida da população. Esse programa ele tem ampla possibilidade de ser aprovado. Ele vai começar a ser implementado em 2026, justamente no ano da campanha de votação. E se esse projeto for de fato aprovado da forma como Lula apresentou, e é um bom projeto, Lula já está vitorioso em 2026. Não tem como Lula perder com o projeto da progressividade tributária. Esse é o marco de Lula 3. Talvez o maior marco da história dos 3 mandatos de Lula. Os bolsonaristas têm as suas estratégias, porque eles não podem se opor a esse programa. Mas eles vão tentar sabotar, porque é só isso que eles fazem. Eles sabotam e depois fogem para o exterior, como o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Na sua opinião, o que você acha desse programa, desse projeto de isenção para quem ganha até 5 mil? Você vai ser beneficiado? Coloque aqui nos comentários, serei beneficiado. E também coloque se você acha que esse será o grande programa de Lula da história dos seus 3 mandatos. E a sabotagem bolsonarista, esse golpe que eles vão tentar dar em Lula, dará certo? Coloque nos comentários se você gostou desse anúncio do Lula, deixa o like no vídeo, claro, e se inscreva no canal. Lula fez hoje um anúncio junto com o Fernando Haddad, com o Geraldo Alckmin e também com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, da isenção para quem ganha até 5 mil por mês. Esse era um projeto que Lula já havia prometido na campanha, tudo foi muito trabalhado, começando lá atrás, em 2023, com a reforma do arcabouço fiscal, depois a reforma administrativa, até chegarmos nesse ponto que é a isenção para quem ganha até 5 mil. O maior projeto social desde o Bolsa Família ou pós-Bolsa Família. Porque o que o Lula quer dessa forma? Que quem ganha até 5 mil não pague imposto de renda. E vai haver uma progressividade até 7 mil. E quem vai arcar com esses custos? Uma parcela pequena da população que ganha muito. Então, esses que ganham poucos vão ser beneficiados e aqueles que ganham muito vão pagar mais um pouquinho, o que não vai fazer nenhuma diferença. E caso esse projeto seja aprovado, e é isso que Lula quer, vai haver finalmente uma progressividade na nossa tributação, uma justiça maior com aqueles que ganham mais, pagando mais, aqueles que ganham menos, pagando menos. Isso é muito importante porque Lula vai dar uma injeção de consumo no Brasil a partir de 2026 tremenda. E o Lula acredita que o desenvolvimento econômico de um país ele é puxado pelo consumo das famílias. Se as famílias tiverem mais dinheiro, elas vão consumir mais, vão obrigar a lojinha da esquina, a loja do shopping, o pedreiro a contratarem mais. Porque vamos supor que o pedreiro agora ele tenha mais recursos, as pessoas vão contratá-lo mais, ele vai precisar comprar mais argamassa, vai precisar comprar mais areia, mais cimento, isso movimenta toda a estrutura econômica ou de uma cadeia produtiva. Só que os bolsonaristas sabem que esse projeto daria a vitória para Lula, então o que eles vão tentar fazer? Vão sabotá-lo. E como? Segundo o Ricardo Noblat, do Metrópolis, os bolsonaristas vão tentar propor na Câmara dos Deputados isenção para quem ganha até 10 mil. Olha, mas isso é muito bom. Sim, mas não é viável. Então o que eles querem fazer? Nós tentamos dar isenção para quem ganha até 10 mil, mas o governo Lula não quis. Eles vão tentar obstruir o projeto dessa forma. Vão se opor a quem ganha até 5 mil para tentar isentar a quem ganha até 10 mil, só que isso não vai acontecer. Eles não podem se opor ao projeto porque esse projeto tem amplo apelo social. É igual a escala 6x1. Até mesmo os bolsonaristas apoiam o fim da escala 6x1. E quem ganha até 5 mil, tem vários bolsonaristas que ganham até 5 mil e vão ser beneficiados por esse programa do governo. Então os bolsonaristas não querem permitir que o governo Lula tenha um trunfo tão grande e tão pesado. Então eles vão sabotar esse projeto o máximo que eles puderem porque eles querem melar a isenção. É só isso que eles fizeram. Ou que eles fazem, como eles estão tentando agora, nessa medida paliativa do governo Lula para reduzir o preço dos alimentos, há uma isenção
dos tributos nos alimentos e os bolsonaristas estão enviando projetos para que isso não ocorra. Eles são uns verdadeiros de uns malditos. E o Lula, ele deu recados ao Congresso. Porque tanto Davi Alcolumbre quanto o Hugo Motta já falaram que esse projeto é prioridade das duas casas. Principalmente o Hugo Motta. Só que o Hugo Motta veio com um papo falando o seguinte: olha, a Câmara dos Deputados vai fazer alterações nesse projeto. A Câmara vai mexer. E aí o Lula, no final do anúncio, chegou e falou assim: quando o governo envia um projeto para a Câmara ou para o Congresso, esse projeto deixa de ser do governo e passa a ser do Congresso. Todas as modificações são bem-vindas, contanto que elas melhorem o projeto. Ou seja, tudo o que for feito para piorar o projeto não será aceito. Ah, mas isso não vai causar indisposição com o Congresso? Não. Por quê? Porque o projeto tem amplo apoio. Todo mundo vai querer votar para poder beneficiar as suas bases de votos. Não são todos os candidatos que são sustentados pelo mercado. Então esse projeto, o governo vai precisar negociar, sim, sempre, mas todo mundo quer votar favorável a isso, quer colher os louros desse trunfo. E o Davi Alcolumbre e o Hugo Motta também, principalmente o Hugo Motta, porque essa é a chance que o Hugo Motta tem de colocar o nome dele num projeto de alto impacto social, que entra para a história do país. O Renan Calheiros, ele, por exemplo, se orgulha de ter sido o relator do Bolsa Família no Senado até hoje, e o Bolsa Família tem quase 30 anos de projeto, de lei. Então, assim, é uma grande chance, tanto para o Davi Alcolumbre quanto para o Hugo Motta, de conseguirem emplacar esse projeto que promove uma reforma estrutural nunca antes vista na história desse país, como o Lula gosta de falar. E aquele que for o relator desse projeto vai ter a faca e o queijo na mão para marcar o seu nome na sua história. É claro que o Lula tem outros problemas a tratar para 2026. Quais? O preço dos alimentos. A inflação do preço dos alimentos. Esse é um problema que o Lula vai ter que foge muito das capacidades, porque isso envolve o clima. Esse é um problema. A inflação de alimentos não é algo pontual do Brasil, é algo geral. O mundo todo sofre com a alta do preço dos alimentos. Por quê? Porque nós estamos passando por mudanças climáticas. Por que o preço do chocolate está tão alto? Porque houve uma seca na África e afetou a produção de cacau. O clima está desregulado. Então, para evitar a alta dos alimentos, que é o que está afetando, a inflação é a inflação de alimentos, não é a inflação no geral, é a inflação de alimentos. E é aquilo que é afetado pelo clima. Ou afetado pelo clima em maior grau. O governo vai precisar promover reformas estruturantes na infraestrutura do país para compensar as mudanças climáticas. O governo tem que sim pensar nisso. Como que nós vamos combater as mudanças climáticas? Com políticas ambientais? Sim. Só que não somente com políticas ambientais, porque isso depende de outros players internacionais, depende de outros países. E os Estados Unidos, por exemplo, não estão dispostos a adotarem medidas ambientais. Então nós temos que cuidar aqui. Nós temos que mitigar os efeitos do clima na produção de alimentos com uma infraestrutura mais elaborada. Porque senão, não vai adiantar a redução ou a isenção de quem ganha até 5 mil. E o pior, com mais dinheiro em mãos, o consumo tende a aumentar e os preços também podem subir por conta de inflação de consumo e não pela inflação dos custos produtivos ou pela inflação da demanda. Isso é muito importante e o governo tem que estar atento e já tem que começar a pensar lá na frente.